Hoje vamos falar com Manel Guimarães e o programa Talk Show, o tema dalam bahetang emprego, o subtema impacto de Covid-19 ba gestor emprego em Timor-Leste. Talk Show idane realiza tamba WDPTL Serviço Hamutu com Secretaria de Estado Formação Profissional no Emprego. Programa de Desenvolvimento Força de Trabalho Timor-Leste financiado pelo governo Austrália. Serviço parceria Hamutu com o CEFOP desde 2016 até agora. Impacto Covid-19 no setor economia e subsetor emprego união, tu relatório ailo, haturo katak, mundo toma cafeta husi surto Covid-19 idane. Impacto husi surto idane, halo trabalhador sira lá concerne hora serviço, menos babebe, para crescimento serviço, no dudu ema barak, mono baiha pobreza laboral ninyang ia região dane. Tuir dados nebe maka ami acesso foi lalais ne diretor executivo serve relata kata iha empresa hamutu 200 mais maka taka sirania empresa por razão simples ida tambalai rendimento ansa resultado ida maka ami hetam falimos hamutu ema wa atusualu nebe maka para sirne contrato. Tamba idane ami convida mai estúdio atu ulu orador sira nebe maka husi parte governo niniang, sociedade civil, parceiro desenvolvimento sira, no setor privado, atu buka hanuing no solução onsa itabel hare impacto idane. Dados estatísticas sirne hanuing claro teves kata ita atu buka onsa solução seda makita tu foti husi parte sirne be makan sawinga itemi. Hamutu kona hawi ha studio em kalang idane Senhor Fernando Araujo, assessor nacional ba gabinete ministro coordenador assunto econômico, Kalandiak, Senhor Fernando. Kalandiak. Senhora Kathleen Gonçalves, representa o setor privado Timor-Leste Ninian. Kalandiak, Senhora Kathleen. Kalandiak, baik hutu. Hamutu kono haita iha estúdio Senhora Dadi Magno, Hanesang, Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste. Kalandiak, Senhora Dadi. Kalandiak. Nomos hamutu kono haita Senhor Nívio Magalhães, representante do Ador Sira de Timor-Leste, que parceiro de desenvolvimento de Timor-Leste, Husi AELO. Kalandiak, Senhor. Kalandiak, Senhor. Obrigado. Atu hahu itaba iha pergunta sirnebe makasei hausei lori iha tempo ora sidania larang atu buka solução sa politika sa dalam makita atu unsa lori hasuruba problema idane. Itahu tatene kata impacto covid idane afeta mundo toma. Mais ou menos unsa itabot sirne hanoin konaba impacto idane. Tuir perspectiva geral. Ahu kedang husi baia, Senhor Fernando. Obrigado, moderador. Boa noite, convidado Sira Hoto. Boa noite, Malu Corona na Sira, TV e Timor Laranto, Macmo Iha Arrailio. Obrigado a oportunidade de representa Mekai, atumai for Hanoi Balu. Liga ba topiko na be maka itabot sila hato may ami. Los ni hanesan oin orador koliawana sa ita liga ba situação COVID o emprego afeta ba emprego lao situação ida Timor-Leste mesa que enfrenta. Mundo toma kohin loron ekonomia tun tamba situação ida ne. Timor-Leste rasik itahahu sente ona, mesmo que situação lá nessa agora da dama ita sente, mas be idane sai lição boa de debat Timor-Leste hoto. Anessa representante do governo na fatin iha medidas hoto, nebe makhalo para tu bela halo prevenção ba mora sidane. Tamanema governo aplica medidas lubu kida. Por exemplo, ni halo cerca sanitário, lockdown,
fase 5 obriga hanorin população sira tabele hatene o inisa cuidado amba covid. Mesmo que dalam rumah balu simu balu lasimu. Mas bem idane medidas na bem governo forte por bele hasoro covid-19. Agora itareni ni impacto iha. Ane soe na biang kata que mundo toma afeta Timor-Leste mo sanesan. Liga ba emprego itatene kata kohen orador rasikolia kata iha dados na bem hatudo companhia barak trabalhador sir tinggi para serviço companhia taka nessa situação na bem maka agora Timor-Leste enfrenta. Agora política governo nian maka buka meios hotu o ino saat bele na fatin assegura kata situação sir na bem maka itania empresário sira companhia sira trabalhador sira hasoro se bele hetan ninia solução. Surto COVID-19 idane nia lori afeta ka risco botida nabe maka implica liuba iha area bot sira nabe mak governo tahu hanesan prioridade. Por exemplo, iha agricultura, saúde, no seluk-seluk tan sai afetado. Tambah circulação comunidade ladun lau diakona tambah ema hotu tengi cumpri ba regras na bema kiha. Mabe governo considera kata situação serne hotu atu bele ultrapassa povo toma tengi hamutu cumpri saída ma governo tau. Para atunune itabele halo remata lalais situação idane itabele ultrapassa lalais situação idane husi Timor-Leste atunune itabe governo bele continua hamutu ko povo toma pode bele halau moris liu atau hari ko na situação sirane sene ba emprego ninia ba itani juventude serbe maka oras ne barak lahetan serviço. Então o governo tahu idane ihanya prioridade mesmo que a situação COVID. Tanto idane hanesang governo hare kata idane fodu ni impacto liliu ba iha prioridade governo niansa area agricultura turismo no idane be sirseluk ne be maka governo fo prioridade ba. Tanto ita se diskuti kona bani politika o programa sirai tuirma ini hauba kedang iha store privado nian. Kari store privado hare idane hanesang impacto ida ke iha positivo ka negativo itu am surto covid idane mai tanierai iha liliu iha store emprego idane. Ya, obrigada pa oportunidade. Liu oportunidade deve formar a mi sector privado e feto. Realidade di Timor-Leste. Maka antes COVID-19 no impasse político ita iha ona situação desemprego ida nebe as e mos estudante nebe finaliza sirenian escola tina kusi universidade aumenta tambah itanian statistik desemprego e itinerário nebe tina aumenta heladi. Por isso não itane jovem lupo kita maka liu husu sefope o sinai rasik por isso não buka bato emanerai buka serviço. Anesang Australia, Korea e Inglaterra. COVID-19 afeta mundo tomak. Afeta emanimoris hototu, babot hototu. E Timor-Leste. Ita tente ultrapassa situação dane batinang idona. E ikos liu, agora ita tama fali ba iha transmissão comentário. Idane impacto bot de teves ba itanian moris loloronian. E nomos itanian governo ba COVID prevenção combate ne ita hatun nonamos regras
regras hahu tinang koto. Hahu husi estado de emergência. Tu itang halmai constituição ita lau faltou cerco sanitário. To ikos ita tama-tama faliba confinamento obrigatório. Ho regra sirane for ona impacta direta ba iha itanian empresa siranian negócio ou emaselo sinamores tamba limitações ba emanian movimento negócio nem atividades. Iha tina ida liu ba to ohin lorong itanian sektor privado liu maluk sira halau negócio iha retailing sira susah tep-tepes lau sin negócio e sira medida saya mak sira futi iha tempo ne ho negócio nebe ladung iha atividades primeiro sira ha menos horas de trabalho ba sira nian trabalhadores sira tende for serviço basira. Turi fila fali mais situação ladung iha mudança. Sira ha menos siranya trabalhadores balu-balu. E iha loja balu-balu maka empresa balu-balu maka iha tempo nene negócio laia duni sira provisório taka. Ikus liu sira taka permanente. Maka ba situação ida hanesa ne se ita lá hakotu surto COVID-19 Timor-Leste ia tempo bada ne empresa barak maka sitaka. Portanto, hanesa setor privado yang kata impacto si surto COVID-19 dane antes mos número de desemprego ne saetena. A presença surto COVID-19 ne tenerai aumenta a bukan. Então significa que a empresa barak liu retalho ninian makataka ha menos trabalhador sirania horas de trabalho que tuirolos horas walu iha lorong ida. A fila fali bai iha sociedade civil. Mas menos isso ita bocir ne no enconaba impacto surto COVID-19 dan maitnya rai Timor-Leste. Kalian dia telespectadores, obrigada pela pergunta. Ona ita hote situação nebe que real impacto do efeito se COVID-19 sai risco no ameaçado ameaça baia la ostet ba economia mai be de liu iha sociedade toma que liu juventude. E impacto no kita tena kata considerados international labor organization ailonian até kata entre jovens sira husi ida entre emanang maka para ser serviço. Nós horas trabalho nós coa dados mundial ha tudo 23%. E pandemia COVID nerasi kada sa ita tene kata ita bela teme ho basta ne segara dian 3 kali lipat 3 vezes nebe que é feito bot ba juventude sira la os destrói sira mas be iha efeito mos ba educação no mas formação. E dados mundial a tudo kata quase 267 milhões de beques jovens retama a categoria net, not education, employment and training. So agora ita liga itu ang contexto Timor-Leste, wanhira ko na haule itu ang kona ba estratégia nacional ba emprego niyan. Itare katak dados nebe ma itare indicador da tudo katak dados base, nebe que atual ita temi na ba taxa de desemprego homem nian 11,3%, na mulher 10,4%, desemprego jovem 25,3%, no 16,7% mulher, e jovem na mesma categoria net e é 23,4%, no mulher 29,5%. E a análise dados estratégia né, haturu kata husi 2017 até 2022, demanda de desemprego, taxa de desemprego jovem ou juventude categoria net tum. Mas B, o efeito Covid né, ita sida que dados atual. Teve a recomendação para o governo atu atualiza dados né,
katak ita observa na katak ne sai. Ane samuhe mana kirtin temi katak antes ne desemprego iha tiona as no efeito si Covid ne aumenta bebê. Ao nem ida ne efeito. Agora, liga a sociedade civil em geral, conceito do jovem de inclui jovem feto, inclui sociedade toma. Nia ahone perspectiva geral makane Covid ida ne resulta duni mesmo ita ne estado governo rola ona medidas nebe que ita hare kata tem que halo dunia nasan conceito estado na nação tem que a dunia estratégia um samatu salva povo mebe situação nebe real efeito ne ita hotu laos ita det mundial no hanesang nação nebe maki nação nebe mak laos ki geograficamente a população nebe ka uma ponto jutas de então nem tabela ia estratégia nebe que melhor liutang wai hira ita hotu ia compromisso ida a visão estado beliau ba povo de que modos prospo. Tanto ida nem makanesang sociedade civil ni ang kona ba impacto geral COVID-19 mai tanerai laos det bahia emprego mai be vamos iha educação ni yang liliu bahia juventude mais ou menos unsa parceiro desenvolvimento sirania Hanoi perspectiva geral kona ba impacto COVID surto 19 dani mai rai Timor Leste liliu gestor emprego dani Hanoi na okay. Primeiro, obrigado pela oportunidade kalan dia ba ita hotu no ba maluk sira hotu nebe acompanha programa ini. Dahulu kakara atau observação geral ailo ninian ane samos ohin maluk sira balu atau tiona kata Covid tirane foi impacto nebe bota teves ba emprego e liu ba juventude sira emprego juventude sira tuir dados nebe ia kata mais ou menos desemprego depois de Covid né acontece aumenta bebê cada tina e ia tinang koto mais ou menos milhões 114 maka afetado e husida ne mos laos data iha parte ida iha mundo coisa nação todo afetado e nessa nohin presidente mosato kata ida ne laos anamos mana ketlin hato kata laos afeta de ba trabalhador sira ba juventude be serviço mas vemos ba estudante sira e tuir baseia ba survey nebe ailo halo ia tinang koto ba nação atusida sanulu resin rua kusi respondente sira ka emasir nebe participa ia survey nene 70% atau kata sira afetado Laos state ba Covid tirane hapara sirania participação na escola, mas vemos balu nebe serviço, balu lá com serviço, balu ia redução bastante horas de serviço, nós balu lá com e balu lá bele buka serviço phone, tamba ho regras nebe ia kata tenge ia confinamento basira, tamba nema ka idane afetado e ia tan survei da nebe Nações Unidas halo ia tinang kotuk ba umakai nomos empresas micro medio no sira ia Timor e mos ia informante savi malu ia husi survei nebe halo nene 38.2% respondente hatete kata sira desemprego Nós ia 25% até que sira lá concerne serviço durante Covid, pandemia Covid né. E hoje iterasi temi kata baseado informação nebe itaheta no si serve kata mais empresa atusrua resin makataka. Honen se ita kuliah konapa idane se empresa atusrua resin ne mais ho número trabalhador sira neba
Katak ia trabalhadores do Bukida, nebe serviço ia empresa serne, claro katak lakon serne serviço. Idane maka impacto balu nebe ita kolia. Ho idane ailo sempre ailo continua fo apoio ba governo nomos serviço moto com a agência Cercelo iha sugestão balu e aconselho balu nebe ailo fo atunune bele continua fo apoio ba empresa no trabalhador sira. Orsida ia pergunta tu irmão você explica claro, mas be iha pontos hatene ida maka tu estimula economia no emprego. Tu irmão tu apoio, tu for apoio ba empresa serviço no rendimento. E terceiro, protege trabalhador sira iha serem serviço fatin. E kusliu maka atu continua diálogo social entre entidades sira, liliu ita kulia konaba diálogo tripartida. Nebe envolve empregador, trabalhador, nomos nebe envolve governo, empregador, nomos representante trabalhador. Tanto itu tu aceita kata surtu COVID-19 idane fu impacto bote tebes lili bai Timor Leste gestor emprego idane. Agora mais ou menos onsa ita buka solução atulori fali situação dane ba situação normal. Ao fila ba iha senhor Fernando, representante do governo nian liliu iha ministério coordenador assunto econômico nian. Sa plano no politika maka hal ona para atulori fali ita ba situação normal dane. Pelo menos onsa responde direta ba iha emprego nebe store emprego liliu emas nebe malakon sirania serviço lakon ora menos sirne horas de trabalho sirne. Mas menos política no plano seda maka governo iha. Dia ka obrigado ba oportunidade da rua. Hauna kata ka fila fali ba COVID tohin ne situação deve implica tebes baita e governo estado toma ka preocupa ho situação idane. Agora hoje sama kita tabele hadia fila fali situação ne política saída maka governo atual agora iha. Primeiro nessa ita tene kata ka governo iha política ida ba recuperação econômica. Husi política recuperação econômica ne hamos medidas lubukida. Agora dadang medidas na bema klau hela ida maka ita bolu cesta básico ida fali mak apoio setor privado ida ne setor privado ne honi orçamento por volta de 42 milhões na bema baia Instituto Nacional INS Ministério da Solidariedade sira maka hare kona baida ne ida ne baseia ba decreto lei na bema ka governo iha kudi fo possibilidade ba empresa sira indivíduo sira grupo sira na bema ka hetan situação susari tempo tida ne sira bele acesso ba fundo na bema governo prepara ine meio sira na be agora governo halo e ne hahu kusi janeiro mai to fevereiro e agora dadang idane se continua ela. Segundo maka medida sel como cesta básico. Dalam rumah cesta básico sai discussão boa iha pública. Mas be ninia objetivo principal idane atu bele estimulamos itania agricultor sira para bele hasai sirne produção. Ne ida segundo maka político governian atu oin sama osane bele circulação iha comunidade sira. Beliau iha krai. E terceiro, itu beldian kata forma serviço ba ema. Por exemplo, foto exemplo ida ita prepara bote atau bele tau aihan lokal ba comunidade sira. Ne ita for serviço ba jovem sira comunidade sira lubu keda. Buat selo mak jovem ita beldian kata sira mos taba iha area agricultura ninia. Por exemplo, sira kuda modo hare batar
sira sai produção serne, o evento ida na bem maka governo estabelece ela cesta básica. Então itu belian kata ka ema barak lubu kida bela aproveita ela serviço baia area onde sahal distribuição cesta básica ba comunidade sira. Agora, medida selo magne, governo ho situação ida agora ne ta tele kata ka hosi mekai nia iha agência tutelar da lubu kida. Ela se fope Secretário de Estado Cooperativa, Ambiente, Ministério do Turismo, Agricultura, Programa Recuperação Econômica e fundos na BEMA encaixamos e programa governo sirnenia. Por exemplo, SECO, se irmos estabelece cooperativa e a nível posto administrativo, Hosuku. Então, idane itabeledian kata a situação ida agora se idane acontece, ita forma espaço ba ita nenia jovem sira bele pelo menos retan oportunidade iha atividade sira nessa lei selo ita dia kata desenvolve turismo comunitário onde sama ka jovem sira bele participa e processo ida lei selo como que ita dia kata ita hahu halo preparação ba jovem sira e tempo covid ida lei liliu e formação pertuir sira ida na area kasir ini capacidade para depois de ita ultrapassa tia covid ida ne ita preparado ita ni jovem sira preparado até bele acesso ao mercado de trabalho e ecos haonoi kata ka mesmo que agora a situação nessa ne mebe governo serviço na fatin ho parceiro sira liliu se fope ho por exemplo a Austrália Coreia na fatin buka meus hal satu bele itane trabalhador sira bele cumprir requisitos na bema ka agora da down iha parsira bele continua na fatin bele acesso ba serviço iha railio aunen meu sira nema agora governo halo informação lá na fatin ale senia tibar iha bekora beasu sira informação lá na fatin per ita prepara ema se ita la prepara depois de covid hotu tia ita hotu foda kata agora halsa foi mahu prepara. Então faz ainda a situação nessa né, não é concorre sobre nível de dia, tapi seria plano ainda também lá sai mais capacidade maneira né, não é capaz. E que seliu magne governo na cloque vai parceiro, sira hotu, sociedade civil, agência internacional, sira ba itene empresário, sira até serviço a moto. Itu foi exemplo ainda por exemplo. O governo tem que agradecer a sociedade civil, a gente tira roto. E o tempo de nave maka susar, mas ita hetan apoio makas, continua hetan apoio. Por exemplo, a Austrália hatama ai moruk tama hodi bele halo vacinação e Timor, nem apoio parceiro sirnian. Sira apoio avião atau bele lori aihan ba iha fatin sir nave maka transporte la bele to afeta si inundação na bema finalize acontece. Então a honen que solução sira nesse hot ita tem que hamoto governo coopera ho sociedade civil, entidades soto internacional, nacional, empresário sira para ita bele fo solução idane bawe. Tanto yang saya tarik kata iha politika tolo maka hamoso atu onsa responde ba surtu COVID-19 nia impacto idane ba itania ekonomia railaran ida maka cesta básica atau estimula produção de railaran ida falimos maka suporta orçamento fundo ba INS atau onsa ajuda empresa sira ida fali maka continuação formação ba juventude sira durante surto COVID-19 dane agora hafila fali ba iha store privado mas bem sua política sira ne bele ajuda store privado atau buka solução pode manter itabotnya trabalhador sira bele mantém atu continua itabotnya trabalhador sira no entanto rendimento nem menos nebe maka ho sorinselu iha decisão ida konaba dehan cerca sanitária buat cerne hotu sei fo impacto ba
foi impacto ba idane reduz, mais ou menos iha usi setor privado hetangona acesso usi fundo idane bem maka menciona o montante 42 milhões de dólares americanos idane. Uluk nanai atu fundos idane be alocação de atu for apoio subsídio para sektor privado idane foi maka decisão foi lorong hira los kale foi agora assim né decisão ia que em 2020 halal atividades né hawana to sim com atividade so orçamento se nebe aloca ba atu for apoio para sektor privado idane sim certeza e for na benefício basira ia tempo bada problema bot uma kene pagamento atrasa nebe sira sidau simu idane for na impacto mos bot basira ho medida sira nebe cesta básica nebe lau hetene railaram para coragem itania agricultura sira hudibele kuda para itanai rasik sosa fila fali idanene estimula tebes itanian itania ekonomi railaram atu as perguntas ita hato atu fila fali economic fila fali bai hasa bain ne la fácil importante governo iha plano integrado ba economic recuperação nebe dia com fokus kudinun e sector privado iha papel importante ida pasai parceiro ba implementação recuperação econômico ação e ita precisa o governo além de halo plano precisamos assegurar que implementação né lau rodia foduni benefício foduni progresso mai ia benefício mai ia itanian economic ia railaram e tempo ia sexto governo identifica ona itanian sectores prioritários ne maka hanesan agricultura sektor turismo e hospitality e nomos industry potensi selo ne importante tebes para ita atu diversify ita ne ekonomi herailaram kudino ne ita labele depende ba ita ne minerai e labele depende ba importação de nesse sector privado iha ninian papel ida sai parceiro ba implementa assegura kata sectores sira nebe identifica para atu desenvolver sira nia serviço importante no governo onsa atu cria condições e facilita sira hodi sira bele investe ia área nebe identifica teona hanesan sai prioridade ba desenvolver itania nação sektor privado e itania railaram hasuru desafio lubu kita onsa governo hamutu ko sektor privado tur hamutu haretok desafio nebe sira hasuru dalam maka ia para ita atu resolve buka dalam para outra passa desafio dificuldade nebe sir hasuru dificuldade nebe sir hasuru liu makanesa enquadramento legal nebe sir completa lei barai importante tebes ba investor sira nesai hanesa certeza ida ba isirania investimento leva colateral para ia banco para empréstimo para banco beles facilita sira kata wanhira kata empresa sira empresa osa musi sector financeiro la selo a minha dalam ia lei neba protege ita
acesso ba financeiro. Ida ne assunto ida ne sector privado halere ona quase tina ronolo. To ohin loro. Ma ami hanui larabara kari governo bele cria fundo de desenvolvimento ida, de apoio desenvolve sector privado. Fundo sira ne faz banco sira sector financeiro pode geri facilita sira condições fundanki larabara Banco Central bele halo negociações toxira banco sira kari sira nia operational fee mos bele facility sira pudi nune hahonuing ita dalang ida importante dene ita bele hare investimento tem que iha certeza e segurança ba sector privado. Line Ministry, serviço hamuto, teres propriedade, makai, serviço hamuto. Pa wanhira ami heta una licença, bahia makai, serviço amilau. Larabara ami empresa sira. Fila fali bahia teres propriedade, problema fali ia neba kata ne labele ida ne labele. Larabara ami malu iha empresa ida ni investiciona iha ni investimento ne ikusliu kona ba iha tamba iha problema iton horai ikusliu ni to ohin loron ni label lauba oin quando ni ba sosta treino ida neba rai neba ter essa propriedade, maka fona autorização, fona documento que deixam kata raine privado nenduni. Ikus ni halau de investimento, kusi ter propriedade, deixam falir ne la bele. Iha tam dalam selo kita makane. Prestações de serviço. Iha porto ou alfândega. Iha porto alfândega foto ontong ida. Iha contentor, nebe ita tamu si railiu. Ia sistema ida. Antes contentor ne si dak mai to itenian porto, itenian serviço free clearance, larabara ita bele parpara tiona sistema ida ne. Bele parpara serviço ne. Wanhira ita contentor to na itene porto confirma que o documento sira hotu losona e tem contentor ne bel saio na para sector privado sira balau sine serviço na larvara kita si tamba ia porto si carregar contentor si demorei si selo tá multa ou sira ne implica tebes pa sector privado sira ne investimento ou sira negócio lá bem ida tamba ka ami hanoi importante tebes ma que diálogo com o governo regular do governo. Por ita, kolian ba malu. Comunicação importante teve. Setor privado sai nessa parceiro principal, economia de desenvolvimento nia mas parceiro nebe principal. Kolian malu ba bibik, sai na maksidau klo, sai na makladia, sai na makapusisa hadiam. Por inone ita bele buka solução ba ita nem problema. Hanoi sirene maka Tanto antes ao bai doador ho sociedade civil, ao karak atu husudet, kari buat nebe mak setor privado menciona, governo a par ho idane para tu ajuda setor privado ho di bele criatan serviço barak liu tambah itane juventude sira, hanesan problema nebe maka temi. Dia ao noin politika governo nian atau apoio situação hoto. Lao setor privado det, mas ia setor sira selo governo ni politika to apoio hoto. Mas pronto hau concorda ho setor privado sira ni hanoi lugu kida que precisa continuar halo diálogo ho sira para tu bel hatene sira ni situação
Oneng governo toma nota ba ponto sirna be maka ohen setor privado sirhato. Mas be maka hane so ohen haudian kataka. Husi parte plano recuperação econômica continua apoio itu bosira. Continua apoio itu bosira aturune hosito sang nebe ma agora iha. Continua apoio itu bosira para atividades continua lá. Mas ini prosesso mana sohen hau ateteona kataka liu si crédito itu bosira bela acesso ba crédito ba indivíduo, grupo ihanaba le fodalan atau empresário sira companhia sira bela acesso. Mas bem, makanya governo nafatin iha komitmento atau bela coopera ho parte hotu setor privado atau bela hare situação sira be maka itu bot sira enfrenta bela resolve muito. Obrigado. Bafali a sociedade civil. Nafatin ho pergunta segundo quando a solução a toler a situação ba normal. Mais ou menos sociedade civil, lihusi Conselho Nacional Juventude Timor-Leste halona lobby rumah paratu o insight ni Juventude sirne bele nafating continua sirania trabalho durante período idane. No entanto, itatene katak setor privado aras katebes hansa rendimento laya. Mais ou menos iha na solução rumah nebe maka husi parte ta botsir halo. Civil, parte sociedade civil, claro kataknya estratégia mau insatu halo advocacia. No ajuda for recomendação para governo atau halo politika. No governo ya komitmento atau bele consistência atau implementa politika nerasi. So, one anti satu bayi naba, one usi parte sociedade civil toma nota da diagnostica situação economia no social deve efeito si COVID-19. Oing balong mana kitintemi atau dia kata quase maioria ita moriso ekonomia subsistência kata ekonomia de nebema kita ni metade população nia moriso si vida agricultor no ita rasi kata o si vida agricultor mesira rasi kasur situação problema desafio barak nebema ya sira no ita hotu dependência ba fundos minerais deli orçamento geral do estado ita nia setor privado mos quase barakmos nya capital fundos ne mai usi acesso ao orçamento geral do estado ono ida nemos tetengare ida ita nota kata campo de trabalho mínimo desemprego continua a aumentar e ita dependente ba importação nós jovens sira nebe mak desemprego na anis na aumenta desemprego e trabalhador casuais sira nebe que sira nia salário itare lahane sama so trabalhador permanente e trabalhador serta bolo seasonal workers mosi mang ida nemos itare sira saya nesa incluímos trabalhador independente sira nebe saya nesa mos grupo nebe maka vulnerável teves estado ga governo atuare so noing atu diang kata atu lori fale estratégia do governo para tu normalizar fale setor todo agricultura, lidio, economia, não precisa esforço. E hoje parte governo tem kata que a política recuperação economia, ao nem ao lei tu andados né, referência política deve tirar ainda de 2020 de 21, 22 sidau. Então kita no internet tem que hari dia. So política nerasi ia vantagem dan desvantagem quando aba cesta básico, onde temos a solução, mas bem temos pela alternativa e dane bem estado liliu, estado esforço a tu povo ne bele, pelo menos bele hampang fongida, uma kaina bele hampang fongida les rohan. So talvez hansa povo ne bem mukit ne hanu indiang kita hal be de uluk be politik ida be povo kuda governo sosana maknai kare. So situação ida ne itare kata ki vantagem. Mas vemos a desvantagem. Claro que exemplo concreto aí é uma desvantagem bot macanai. Quase companhia sira né, quase companhia sira, né bem família mas companhia né bem halo distribuição para cesta básico, siramos, saímos, cidadão da beke formalinha atau simos cesta básico. Desvantagem da seluk maka itare kata quase itare iha
distribuição cesta básica ni processo nerasi talvez só é mais da rua tudo se envolve a autoridade local a tu fahe mas bem tem que for ba funcionário sira ou de ba MOP que é direito serania mas bem tarefa se MOP nerasi sira quase uma ainda reta $25 mas bem MOP ne 40 lo sekali talvez se sira hela fulang hidaga nei tare se tadi eficiência e eficácia ao nem ela justo o mecanismo não tem que haver nem é desvantagem mas bem a vantagem no Bukida que ita tem que considerar quase ita conquista ita independência em 2002 e povo ida na que sente que a tecniceleira pela engenharia com a truma ida né vantagem ida na que ita mas tem que até que se com positivo não negativo. So, ida fala maka apoio setor privado, ane continua. Se estratégia cara ita tem kata pilares importantes na bem maturo economia estável, setor privado, cooperativa, né importante. E agora, onde representa o secretário de Estado, o ministro, né, parte do governo, bele e a consistência do comitimento na to crédito, o uso do satu crédito né, la bele bade setor privado. Na cooperativa, sira ba jovem ser na bem iniciativa atau halo empreendedorismo, para sira ba criar asik. E governo se hakar estratégia da selo para governo tem halo estratégia ida o insama ka muda e mane mindset la os ba buka serviço, me be criar serviço. Ora ida ne tem tempo tona atau hari ida ne. Dalam estratégia itabele hari itu ang sisi kumbalong exemplo tasa nebe maka itani trabalhador sa serviço Austrália e Coreia G2G tasa ba governo ida nebe investe fil fale to cria campo de serviço ba jovem sira ita tene katak demanda ida be quase se ita te que ba educação jovem sira nebe makhetang educação sira acaba sira nível secundário no nível universitário, sira também a categoria da idade produtivo. Ini tarekat demanda da educação sim, cada tinantina quase 10.000 até 15.000 na bem acaba. Mas bem tinantina nemos campo de trabalho maka labele suficiente atau bele simusira atau serviço. Ona ainda ne precisa hare estratégia. Ita é política nacional de juventude ona. Mas bem política nacional de juventude nemos ni estratégia ne bem maka implementa ne maka sama ka tu melhoria atau desenvolve. Mas bem importante maka satu cria. Liliu se emprego cria trabalho. Liliu ita tu teme kata aumenta mercado de trabalho. Aumenta mercado de trabalho não significa kata demanda ou oferta, permintaan penawaran. Nabe que economia né ita a perspectiva, o sama que cria espaço a tu jovem sira, beli iha habilidade. La oset valor, mas bem iha habilidade, o sama governo precisa, setor privado precisa, sira bela na skill atu pronto para serviço ena ba. Ona estratégia ida né, bela sai uma solução tempo médio no tempo longo ba governo atau reda oleh sih. Mais ou menos iha sistema ida que agora hansa lobby sir hansa ne advocacia sir hansa ne iha tena fating hodi mantém continua fornecer dados ou informações sir ne ba iha governo. Sim, claro. Sociedade civil em geral, sim. Iha recomendação. Agora se conciliação de juventude, mas sei, kamu tu ko ele o fontil para de que bawai. Obrigado. Portanto, ita bafali parceiro de desenvolvimento. Hanesang ohin início, o senhor Nivo menciona tena kata atividade principais husi ailo ninyan maka protege trabalhador, continua diálogo social e tempo siransane. Mas menos ia tan solução selo nebe maka ailo bele hare atu responde ba situação real número de desemprego lilu juventude nebe makmun. Dahulu kau karak fahela informação quando ava projeto balu, ka programa balu nebe ailo halau hela, hori responde ba o contribui ba a recuperação economia itu nyarai. Ida makali husi programa
ambolo RBSA, kata regular budget supplementary account, for apoio o quer continuar segura kata itania população em áreas rurais e não tem acesso a serviço. Além de isso, hoje a senhora Kathleen menciona quando vai diálogo na fatin ho RBSA nene ailo contribui de facilita diálogo tripartida entre governo, CCITL, nomos KSTL. E além de isso, temos programa seluk nebe ailo implementaciona durante nesse programa estrada para desenvolvimento nomos era agroforestry. Programa sernema ka ailo halau nomos apoio para Ministério da Seguridade Social e Inclusão para serviço para liga para governo de intervenção para COVID-19 né. Fila fali ba tem a pergunta além do ponto hat nebe oin how temi ita precisa hare fila fali kata wanhira ita polia kona ba COVID-19 no liga ba emprego iha fase tolu ihne nebe ita precisa for atenção ida dahulu maka fase emergência ida labara que ne confinamento trabalhador sira para serviço tem que reuma empregador siramos para ser negócio no ser selectado e tu irmã maka fase daruak fase nebe empresa sira lo que fila fali e trabalhador sira fila fali va serviço e dane mos te continua iha apoio ruma vai dane e terceiro maka fase recuperação e isso faz todo né huri responde e atividade balu maka nessa área política ini maka apoio para rendimento apoio para trabalhador para empregador nebe ohin mekai hatotion na kono ba idane e nia continuidade ba idane parte ailo ni handoi precisa atu hare fila falimos e halo avaliação ba dados nebe iha tamba se ita colher de impacto ba emprego ka covid tem impacto para emprego ita precisa iha base de dados ida por exemplo juventude hira maka agora lá concerne serviço juventude hira maka tama ba categoria ida nebe sirania horas agora nene menos katak serviço lá full time na e ida ne precisa hare fila fali liga ba ida ne agora round ita se iha hanso ohin presidente CNCTL hatomos kataka baseia ba levantamento força de trabalho nian ita iha número nebe as liga para juventude nebe desemprego e baida ne haonin ami hanoin precisa ihamos base de dados ida e karik belemos halo fila fali survey ida levantamento survey ba força de trabalho tamba levantamento força de trabalho da ecosistema halo he 2016 halo he 2016 e precisa ir tan dados atuais na beta ita iha turmai depois de dados ka ou avaliação nebe halao precisa fazer turmai maka atu hare fila fala política existente okay ida ohin base de dados ne namos inicia ka hagu halo diálogo social tamba precisamos envolvimento lá OSET governo união mas bem setor privado namos terceiro turmai maka depois de iha nona dados hare fila fala política ka estratégia serna be iha e ponto terceiro maka
tem que fokus ba área ida nebe ma afetado liu. Se ita hareba levantamento de força de trabalho né, área serviço né, maioria ia agricultura, floresta não pescas. Ia 31,6%. E firmai maka ia área comércio grosso no retalho. Ita hare fila fali entre idane be maka depois buka tu halo intervenção serane hareba idane be afetado liu depois mak tuir mai tuir nya hareba idane maka sugestão dalam bara ailofo laos date iha ba laos se thala sugera mai ini iha Timor Leste mai vemos seita kuliah kona bara recuperação economia oin nebe oin hato tuir dados ailon inian a nação o território hamoto 208 nebe halau hela recuperação econômica e sira mai ho programa oin e tuir dados nebe iha kata ki iha programa Rihu Unida atus tolu nenur sinhat nema kita husik transfer kas programa fo samba fo asa cobre batasha nomos seluptan ede nema kalau okay nebe fila fali ba ohin claro kata ki iha precisamos iha diálogo ohin na temitiana atu tamba hotu tem que hare kata ka COVID né sai nesse inimigo comum ida e tamba nia impacto nene liliba ede seita corrija contexto ida né desemprego contribuir desemprego né bota teles tamba né tem que medidas tem que serviço remoto com isso buka solução ampai né e governos e hawana nia plano ia nia estratégia nacional de emprego nebe ailo mos for apoio vai né iha estratégia nacional de emprego né ia pilar tolo mas que importante ida maka hasae procura para mercado de trabalho terima maka hameti in oferta para mercado de trabalho e terceiro maka continua hari instituição relaciona com o mercado de trabalho ida nem importante há nem dene e ailo durante ne fo apoio na fatin basi serviço basic ho se fope ho di bele realizar e além de tenemos iha ba serviço ou ba trabalho decente nele e programa ida ba trabalho decente. Tanto antes kita hakat bai terceira pergunta oro então agora menciona konaba dehan dados e depois dados ida konaba força de trabalho né halau tinambara cliona ho porcentagem 11% desemprego e raída né mais ou menos governo ia plano para tu onsa bele halo fali pesquisa né ka survey né atu né bele ajuda setor privado doador nomo sociedade civil atu hareba questão emprego né dia que obrigado aonai kata ka usi parte governo baraclio ita hetan dados husi tenia sociedade civil sira agência sira na bema por exemplo lança banco mundial sira mos famosa dados balu bahaya governo mas ita concorda kata ka governo tem que dados na bema ka forte atau ne bele fo atenção ne bahunai kata ka idane laos mekai mesagre mebe orsida ita se serviço muito moso Secretaria de Estado Síria no CFOPE o ser lutam para hoje nessa ita bele prepara dados sina bema dia atau ne governo bele fo responde ba situação na bema ka taso. Tanto ita vai a terceira pergunta atulori ba futuro atulori fila fali situação da ne ba normal mais ou menos se parte governo sa política tambah ini ta menciona dehan plano recuperação economia ida nene hamosu politika tolo ida maka cesta básica apoio ba empresa nomos continua a formação ba jovens ida durante período
Covid ninia. Mais ou menos, em 2021, baseado no orçamento nebe maka foi na lei ratifica, e orçamento maloca vai dar nebe. Mais ou menos plano seda maka se halo em 2021, a tulori fala situação nebe é normal. Dia situação Covid idane dalam rumah ita tu dia kata bahira maka nia tengker ramata ita sehanoin hala. Mai be anesan governo hanoin kata primeiro dalan ida atu tabel halau tini atividade sotu lau normal lau dia povo tem disciplina. Disciplina ia cumprir regras na be maka agora dedão estado estabelece. Porque se lá ita la bela sai situação dene. Ita bela colia emprego, ita colia oinesa halo política ida dia, programa ida dia kude bela fotulum ba itania comunidade sira itania povo. Liliu ba juventude ser bela e serviço, mas be se situação ida na fatin hanesane difícil. Então, sabe primeiro maka tem que população hoto, ita hoto tem que cumprir regras atu ne bele hasai covid ne lalai susi itania sorry. Agora, plano governo nian mahane sawohen ita hateteana kata cesta básica ho apoio setor privado idanema agora ita hu i 2021 maine. Plano ba oin governo na fatin hanoin oin sama se for estimulação orçamento ba ia grupo produtivo sira. Por exemplo, grupo juventude ser nabe mahakara cria animal, carpintaria, halo sirninia, negócio kikuan, governo continua facilita grupo sirane. Ane cerita tene iha, por exemplo, iha CFOP. Iha mos grupo nabe maka sira apoio de bele hasai sirnia rendimento básico. Iha mecaemos ita apoio setor privado sira de bele hasai sirnia rendimento. E política governo ninian hanesan oin cesta básico se ita continua na fatin ba oin ita hanoin kata precisa hare oin sama ka bele lori situação atau hasai povo itania comunidade sira husi situação na be maka susar na be mak sira enfrenta. How antes de how hakara ka kolia itu ko na ba ohin husi juventude indian apresenta ko na ba cesta básica. Los doni kata ka ne programa botira, programa favorito ida na be maka quase mo toto kolia ko na ba ida ne ita soro dificuldades balun. Mas bem hakara katete kata hahusi novembro to dezembro de 2021, janeiro mas to agora beneficiário hamoto 1.3 e tal. Simona cesta básico. E dane progresso bote também o governo halo. Agora, e desafio barak que acontece também programa bote da companhia ou mai participa e processo e dane, mas o governo continua na fatin halo avaliação hamoto ko Ministério Implementador sira ou no sama ka tu bele resolve situação sir lebe makane sa ohin itadeha. Ekosliu na fatin governo iha nini commitmento atu bele hare ou no sa e depois de recuperação e depois de Covid ida na ramata política lá na fatin programa lá na fatin serviço a moto com agência sira hotu parceiro sirahoto udne bele for na fatin vantagem dia ba itania povo toma e itania juventude sira. Obrigado. Tanto husi parte governo ninian maka hato kata cumprir regras sirane em primeiro lugar atu hakotu surtu COVID-19. Política nebe maka mosu maka continua suporta bastor privado programa autoemprego para a juventude através se for programa.
Agora, quando a cesta básica, né, com certeza que tinha dificuldades, mas bem, tinha vantagem, mas 1,3 milhões de beneficiários usi cesta básica, programa cesta básica. A fila fali bahia store privado. Mais ou menos, pensa, store privado, bele, a sua situação, atu bele, halo criação de serviço, baraklitan. No entanto, é tempo dan que é difícil teves. Né, lá é dalam selo. Nação, povo, ia nebedi. Ni tem que ser ia serviço. Maka bele ia rendimento, ba ninia ang inomos hareba nini família. Situação nebe ita mundo toma kasoro, ita soro, ba tempo naro, tina ida liu. Primeiro, o insa ita hakoto. Situação Covid nem herai lá. E nação selo, la Liga Badok, Austrália. Covid tamato Austrália, sira futiqueiras medidas ida, regras, vai ema hoto. Se de dá hoto compre, se de dá hoto contribui, se de hoto coopera. O governo investe ba, pode facilita, pode hakoto Covid ia tempo bado. Timor-Leste hanoi ita tina ida liu, sekarang haula sala, Covid ita investe ona orçamento 733 e tal milhões de dólares. Então, ikus liu ita tama fali ba, iha situação ida grave teve. Confinamento, rotan cerco sanitário, sirene. Além de ita iha regra sirene, governo atu assegura kata regra sirene be ita hatung hotu atu cumpre. Garantia kata hotu atu cumpre. Pudi ita hakotu tia Covid sirene primeiro. Se Covid la hakotu ita laula dia. Ao mesmo tempo, e a prevenção sirene, ao mesmo tempo, o insight atu hare facilita vai itanian sector privado. Sector privado hanusa para sector privado sira bele continua lá, pode não sira bele continua for serviço. Ba trabalhadores sira. Dalam ida maka for incentivo. Isenção taxa ka ou a menos imposto. Isenção taxa, hanesan. Eletricidade, ahi, renda ba siranian fatin. Ko o multa hanesan mai husi Porto, Demorei. Multa mai husi alfaiesa. Sirane hasa taxa ida itanebe ya tempo ida hasane difícil ita belhare para facilita sira. Apoio subsídio ba ya setor privado sira pode nune sira labele lakon siranian pode nune sira bel apoio sira ba sira rendimento nebe lakon. For example ida a minha membro ida tinang kotu importa bebidas 50 contentor tamba bebidas ne ia Timor tempo ita precisa ba ia festa ba ia lia to ikus quando ita ia medidas sira nebe implementa em Timor-Leste la belle ha livre malu, la belle ha festa, por não nini bebida, la belle fan da sai. Domingo rua tang,
40 e tal contentor bebidas nia tem que luar basoi nila comida né e hamanui ia dalang ida tal mak ita bele halu negosiação ho banco sira setor financeiro tempo ida difícil funan hatun o lalika celular harei fali balorong selo hamanui ho medida sira nebe ita iha ho ita ni esforço hamutu Timor 1.3 milhão Laos Barat Raiki ita bele ultrapassa se ita outro serviço hamutu ita outro ne contribuição hamutu ita bele ultrapassa Covid pandemia da nem Timor-Leste tempo bada. Obrigada. Antes de vai para o desenvolvimento da sociedade civil, quero que fila fali vai governo com o plano recuperação economia da né, watene kata que né ita bot menciona kata fundo apoio empresa durante Covid. Maybe ihamos saída maka setor privado menciona hanesan a menos taxa selo sirania renda babe fatin sirne eletricidade e depois o setor financeiro no banco atu fonete kamamba sirane kari kita nemos faz parte do plano recuperação nebe maka governo bele hare atu nunes bela ajuda sira cria serviço basoven sir. Sim, a UNED é parte da a recuperação econômica do NIM. Também quando itarei orçamento retificativo foi na laje né e vamos governo aloca orçamento de apoio ao setor sirane sana. Por exemplo, itu for subsídio para o setor privado sira e depois subsídio de eletricidade pulsa ba estudante sira né meio outro né bem governo halo atau bele for apoio ba itani entidade sira. Por exemplo, ia apoio ao setor privado. Por exemplo, ia medidas tolu nebe maka husi mekai foba ia INSS sira halau ne dalan idamos atau fotulumba itanenia empresário sira itane grupo sira indivíduo sira. Aunen ia orçamento ratificativo né ia atividades lubuquida na bema governo pronto atau bele facilita para situação na bema sohen ita nacional. Ita fali a sociedade civil. Mais ou menos saída ma kita bot sira recomenda ba parte governo nomos setor privado atu buka solução lori fila fali situação da nebaia normal. E política recuperação econômica mas sei hare bai a longo prazo tama itare política ne anterior 2020 niang ba 21 22 sidau ho situação de tatene kata covid ne rasi que é incerteza so sei incerteza então nela os planos da que ita implementa ita monitoriza no ita avalia. So situação de tem que governo tem que extra dunia atau tal situação prioridade liliu atau recuperar economia né importante setor agricultura setor turismo setor liliu setor sebenarnya essencial atau halo produktivo atau produz ita bertemi exemplo ita temi kata ohi politik ramas atau formação para juventude sira crédito se for vai
setor privado sira. One mecanismo né tem que estudar dia, tem que pesquisa, tem que halo diagnóstica lolos para osane la bele haleten implementação mai crai itala dong hare indicador na ke bele beneficia dune povo sira. E liga ba juventude sira, liliu juventude sira itare kata situação idane metade da população jovem, roskala. Nebe estado tem que for une prioridade ba jovem sira. Liliu jovem feto não jovem mane. Ho situação ida covid ne hau nem difícil done. Mebe tem que alternativa, solução, estratégia nebe ma governo halo. Claro, governo ia na política rasik. Mebe politik ida nemos tem que for vantagem bot ba povo dane. So oneng dari datang solução makane aumenta mercado de trabalho e melhoria liutan mercado de trabalho. Liliu continua reforça centro de formação sira. Reforçamos instituição sira. Liliu instituição sira nebe maka liga diretamente vai ao mercado de trabalho e hauneng idane dari datang mai hau tema na kata governo tem que criar estratégia no espaço da sama hamos paradigma fom mensa atu criar serviço lawas buka serviço ho desemprego na bema ka as e saída maka sociedade civil continua halo exige ba governo atu continua iha segurança social ba trabalhador sira trabalho digno e ita tene kata kita nia salário mínimo 115 mas be demanda mercado ita kata kelas suficiente atau povo da moris so digno ne realidade moris so ita masa tene kata analisa ekonomi makro betul rebe maka estado ga governo hare atu nasauna atau prospero. Ida maka ha menos desemprego, ha menos kiak, nomos lahi inflação. Ano ainda né nessa recomendação ba Estado da República para liga ba estratégia implementação política Estado ne rasa começa. Ita ba iha parceiro desenvolvimento. Mais ou menos unsa ita bo tira bele hare questão dane para ba futuro ne ita ba fila situação dane que normal. Anessa wahin hato tiana kata ka ailo pronto na fatin atau for apoio máximo ba governo no mos ba empregador e trabalhador sira liu si serviço hamoto debe durante ne diak tebes e halawana hahu kedas husi em 2003 wahira Timor Leste sai membro ba 177 membro ailo nenian e idane compromisso ira nebe ailo ia kada tu continua for apoio ba nação dene e liga ba ohin plano balu nebe parte governo menciona na yane idane ailo hare kata positivo tertebes tamba ho programa recuperação idane be dia maka bele for apoio na fatin ba empresas empregador nomos ba trabalhador sira ene tamba se itare fila fali por exemplo programa de apoio ao emprego ne de actebes atu ne bele assegura trabalhador sira continua serviços tamba itahate ne se itahare iha lei do trabalho artigo 15 mos for dalan ba suspensão ba contrato ka redução ba período normal serviço nian e a ponto sia neba colher quando a questão dene mas be ho dalan sira ohi ko solução sira ohi nene bele assegura kata trabalhador sira la con sira ni serviço nomos parte empregador sira la sinte la con idane tambane organização trabalho internacional ailo continua for apoio dene buat ida exemplo ida nebe akar kata omos kata ka
Wanhira situação é normal, oin ami temi fase da tolo né, fase de ikus liu e da recuperação. Pad barak maka seham sel hanesan uluk. For exemplo, o insa maneira serviço e a recuperação. Então precisa precisa política rebeldia atu wanhira musu fila fali. Situação nessa agora né, itamos bele ita bele hasoru podia ko plano sira nebe ia atu nune tamane maka precisa hare fila política ou não tem mitiana. For exemplo, ida nessa né, situação de agora sekari ko hin de atu fila fala serviço mos lá nessa babai. Tama por exemplo, seção 4 konaba segurança higiene no saúde, deve colher quando vai, por exemplo, utilização equipamentos, proteção individual. Agora a meta está não, por exemplo, tem que fazer lima, distância social, não sei se está. Cada natureza serviço rasa que lá nessa. Idane maka realidade nebe ita soro. Também maka precisa hotu ne contribuição vai idane. Dari data kami nafatin hanoin kata Biden precisa dados e a base de dados tidak lebih concreto. E a me fiar kata que o governo bele halau idene também se itahare fila fale ou inta colher quando a taxa de desemprego e 2013 né 11%. Mas depois tu untia ba 10.4 e a 2016 e a levantamento de força de trabalho né. E tuir ailo nia hare kata número idane se aumenta. Não é moça ita hare ba taxa de desemprego juventude nia nebe iha 2016 32.9% iha 2013 iha 21.9%. Agora a situação de agora se aumenta. Também é precisa mos programa ou plano de plano no programa de neveria e a minha noin idane belemos cobre território tomac la osde tatu concentra e dili mas vemos ia município sira e liliu sira nebe morisia área rurais tamba de la bara sira nebe la ya acesso pa botre bo intercolia Tali datan ailo pronto e disponível na fatin atau for apoio atau serviço a moto com o governo. Nomos setor privado será e parte trabalhador. Obrigado. Obrigado. Tambah tempo. Agora itaba e pergunta e kusliu mas bem dan essa mensagem público se parte hat nebe makawa saya nesang orador hingkalan haba kedang parte governo atu hato mensagem público konaba impacto covid idane no onsa parceiro liu juventude sira atu hare situação mas mensagem público husi governo nian dia ka mensagem husi governo nian liga ba itane situação covid ohin loron o emprego nebe maka susar teve zita tabele boca solução hamotu mensagem mana kata ka primeiro dali datan ita husuba povo toma atau bele respeita as regras sanitárias ne haone uluk liu na bema precisa porque tare kata ka agora de down maladun buat nensão dia ba cumprir regras serna então ita hanoin kata bian bahira ma ita governo halo ni politik ida dia perhode for serviço ba itania juventude sira mas moras ataca ele ita telah bele halo botir ne primeiro e segundo governo continua a politik ne bema que iha hode tahu atenção ba jovem sira por exemplo ministro coordenador assunto econômico nia coordena o ministério Lubukida agente Lubukida secretaria de estado Lubukida se coordena serviço harei nível policy política hadia oino sama bele fo vantagem ba itani grupo sira lili ba juventude sira bamberua sira bele acesso ba serviço
Tamane dali datang ami husu governo husu ba juventude Sirahotu na fatin fiar ba governo ho politik na bema kiha ito ultrapassa situação covid idane ito se governo se halo buat na bema diak ba itania população hotu liliu ba juventude Sira o serviço moto com parceiro Sirahotu honone bele fo solução ba situação emprego itania arraila. Obrigado. Ao baque do gestor privado, quando a mensagem é que os público ninha. Obrigada. Por si sector privado, a minha mensagem vai Estado, governo, público, Sira. Tem que hare pandemia COVID-19, hanesa inimigo comum. Hanesa internet naim presidente, naim primeiro-ministro, naim uno siraselo, deham bibik. Virus irane, hanesa inimigo invisível, inimigo intangible. Kari, idane makalos tuni, então idane causa nasional. Hudune ami husu ba iha itenian leaders nasional sinebe iha influência. Favor, hamutuk ba, hak basic ba, hudi ita hamutuk cria comissão ida ba comissão nacional ba combate COVID-19 e itenen raidoben. Hudune ita bele hakotu COVID-19 pandemia kirane iha tempo bada. Iha saúde, boa saúde, maka iha sesangkut todo. Ba haune malu belum sektor privado Sira. Atu na fatin iha coragem, iha confiança ba futuro. Tambah itinerai Timor-Leste iha potensial bom ba oportunidade de negócio. Sektor privado iha funções ida importante para atu cria campos de trabalho. Atu hare crescimento econômico sustentável iha railaram. Atumos contribuições ba iha itener rendimento do Estado. Obrigada, Bar. Baque da sociedade civil. Hanesang ito tene kata itatama iha risco boa de situação COVID-19. Itatama iha fase de mitigação nebeke iha transmissão local italiana. Agora itatama iha fase transmissão comunitária. Ita prevene para transmissão na nível nacional. Hahusu na fating para povo liliu ba jovem feto no mane. Ato continua respeita regras saúde, usa máscara, distância física, facilita o sabão e continua a tumores saudável, hahan saudável, carik ser nebe maka positivo ora, laberela com esperança, handia mesmo situação realidade nessa nema betenge esforço atu halo ginástico e muda mindset um sabakatu melhor de tão Maurisia família ida sociedade ida uma mensagem makane ba jovens ser nabe ho efeito COVID-19 para nabe mak desemprego no ser nabe maka desemprego hela laberela com esperança continua estuda badinas na fating uma continua serviço hare quintal hare itani ormatang sore bele kuda iha continua serviço na bemeta bele halo e dari datang hau hanoi itani loro restauração da independência besikona ta continua
atu presta dignifica ba itania herói sira, no ita mas tagi orgulho hanesan ema Timor-One. Obrigada. Bakadang e a partir do desenvolvimento mensagem e kusnya ba público. Realidade é tudo orang kata que COVID sai a minha sabot ba ita hotu. E hoje dados ikus maka 1723 maka afetaram maka retan é ativo, caso ativo COVID ini. E caso cumulativo hamoto 3.493. E não é problema sério. A tu combate não é Laos de parceiro de desenvolvimento de serviço, ou sociedade civil, governo, ou setor privado niya. Mas bem, ito hoto niya. Também ito hoto precisa niya ida, lara ida, asaw ida, hodi combate pandemia dele. Obrigado, Barack. Obrigado. Obrigado. Maluco ouvintes, telespectadores de televisão Timor-Leste, tanto e Harailar como Serrailiur, idane maka norohang usi debate talk show o hengkalang idane, ita surmal fali ha tempo selo, boa noite ba imihoto.